Pessoal, então a aula de hoje será uma continuidade do assunto que havíamos falado anteriormente, que é sobre pós-vendas. Bom, é importante ressaltar logo no início que não há forma melhor ou mais eficiente de saber como a sua empresa está se saindo ou como os seus produtos e serviços são vistos no mercado do que perguntando aos clientes. Ou seja, muitas empresas elas podem ter como hipótese que os seus clientes, que os seus produtos ou serviços são muito bons, de qualidade elevada, porém, isso pode ser uma percepção apenas da empresa e de quem participa da atividade da empresa. Para vocês saberem de fato se o seu produto ou se o seu serviço agrada, a melhor forma, o melhor caminho é buscar esta informação junto ao cliente, um feedback junto a este cliente. Por que isso? Porque muitas das vezes, por mais que seja um produto sofisticado, por mais que seja um serviço completo, o que acontece? Muitos dos casos, o cliente, às vezes, adquire um produto e esse produto tem diversas funcionalidades, mas, às vezes, o cliente utiliza poucas funcionalidades deste produto. Às vezes, é importante considerar que o público ou o perfil do cliente que a empresa está atendendo talvez não demande de tantas funcionalidades assim. E como saber isso? Não é perguntando a quem fabrica, ou a quem produz, ou a quem opera aquele produto dentro da empresa, e sim perguntando ao cliente como está o seu nível de satisfação junto àquele produto ou aquele serviço. Por isso que a melhor forma e a mais eficiente é buscar esse feedback, é buscar essa informação ao cliente da empresa. Pois bem, o pós-venda, ele é uma estratégia importante para garantir a satisfação deste cliente, no sentido dele obter todas as informações, todas as vantagens que foram oferecidas no momento da venda. Ou seja, no ato da compra de um produto ou de um serviço feita pelo cliente, o que ocorre? O cliente ele busca essas informações junto ao consultor de venda, junto ao vendedor, para saber quais são as características, quais são os benefícios, quais são as funcionalidades de determinado produto. Bom, se esse cliente adquirir este produto conforme esse discurso do vendedor, conforme esse discurso do consultor de venda, muitas vezes, na aquisição do produto, quando esse cliente leva esse produto para casa, talvez ele não consiga operacionalizar ou não consiga aqueles resultados que foram oferecidos no ato da venda. E às vezes isso pode gerar uma certa insatisfação para o cliente, porque o cliente, ele no ato da venda, quando ele foi buscar informações do produto, foi passado tal informação, mas na prática ele não consegue atingir aquilo que foi prometido. E como que a empresa vai saber se o cliente ficou ou não satisfeito com aquele produto, com aquele serviço? Somente com o serviço de pós-vendas para verificar a satisfação do cliente. Então, esse serviço pós-venda, ele é estratégico. Por quê? Porque muitas vezes um cliente insatisfeito com aquele produto ou com aquela oferta que foi feita, se caso esse cliente não ser bem atendido, ele não ficar satisfeito com o produto, ele acaba deixando de adquirir novos produtos daquela empresa, novos produtos daquela marca, em virtude da sua insatisfação. Isso quer dizer que o produto seja ruim? Não. Às vezes, pode ser o simples fato do cliente não saber operacionalizar aquele produto. Às vezes, o produto ele atinge perfeitamente a finalidade, mas o cliente não sabe usar. E, às vezes, pelo pós-venda não ser realizado por parte da empresa, a empresa nem sabe que esse cliente não sabe usar o produto.
e o cliente, muitas das vezes, deixa de comprar novamente daquela empresa porque acha que o produto seja ruim ou que o serviço seja ruim. E a empresa não tem esse feedback positivo ou não busca essa informação, esse feedback, pelo simples fato de não possuir um serviço de pós-venda. Olha só a importância. Talvez o produto seja muito bom, mas o fato do cliente não saber operacionalizar o produto gera insatisfação, e se a empresa não tem um pós-venda, não busca saber sobre esse índice de satisfação do cliente, o que acontece? O cliente deixa de comprar da empresa, não pelo fato do produto ser ruim, mas simplesmente pelo fato dele não saber operacionalizar todas as funcionalidades deste produto. Já observem aí como que o pós-venda pode ser estratégico para a empresa. Bom, algumas atitudes do pós-vendas que são extremamente relevantes, que podem ser, obviamente, adotados dentro de um circuito empresarial, dentro de uma atividade empresarial e, sobretudo, na área de marketing. Primeira atitude, se for ter algum problema no pedido, avise o cliente com antecedência. É muito importante verificar. Primeiro, problemas ocorrem. Talvez seja um problema no prazo de entrega, talvez seja um problema de um acessório que às vezes não foi bem instalado para o cliente. Então, se tiver qualquer tipo de problema, não espere o cliente reclamar. Avise o cliente com antecedência. Mostre ao cliente que a empresa sabe do problema e ela está movendo forças para tentar resolver da melhor forma para o cliente. Ou seja, se a empresa antecipa a informação desse problema, o cliente já percebe que a empresa ela se preocupa com a satisfação e não quer que o cliente fique insatisfeito com aquilo. Por isso, comunicou antes e informou que está tomando providências. Bom, segunda atitude muito relevante, ofereça bonificações como pedidos de desculpa pelo transtorno. Ou seja, se há algum atraso na entrega ou se algum acessório não foi instalado adequadamente no produto que o cliente adquiriu, informe isso de uma maneira antecipada. Destaque que, olha, não queríamos gerar esse transtorno, mas nós vamos dar uma bonificação, nós vamos te dar um cartão de desconto, nós vamos, enfim, fazer um mimo para o cliente para que este problema não volte a acontecer e a empresa se preocupa em manter esse cliente ativo na empresa. Bom, pois bem, e ainda criar uma rotina de pesquisa de satisfação. Qual é essa rotina de pesquisa de satisfação? É aquela rotina que envolve, olha, o cliente adquiriu um produto, foi embora, levou o produto para a casa dele, ou seja, esse cliente ficou satisfeito ou não satisfeito? Faça uma ligação, envie um e-mail, utilize uma rede social, busque saber qual é o índice de satisfação do cliente com aquele produto. Isso é um feedback muito relevante para a empresa adotar medidas para tentar sempre melhorar aquele produto ou melhorar aquele serviço que é ofertado junto ao cliente. Bom, existe o chamado pós-venda ativo. O que vem a ser o chamado pós-venda ativo? Aquele pós-venda que busca constantemente informação junto aos seus clientes para tentar melhorar todos os seus processos. Esse processo pode envolver o processo de produção do produto ou o processo de fornecimento desse produto, pode ser o processo de prestação de serviço, pode ser a entrega desse produto, enfim, a forma de pagamento. Observe, tem todo um caminho, vários elementos que podem ser verificados dentro de um pós-venda ativo. Então, primeiro, vá ver o seu produto sendo usado pelo cliente. Muitos clientes talvez estão usando o produto de uma forma inadequada. Isso pode ocasionar alguma avaria no produto. Isso também pode ocasionar um aproveitamento inferior ao que o produto foi produzido, foi concebido. Ou seja, se o cliente está utilizando de uma forma inadequada determinado produto, isso pode comprometer o desempenho desse produto. Então, se você verificar
como que o produto está sendo usado, você pode instruir o cliente a utilizar esse produto da melhor forma possível para obter o máximo desempenho. E isso, obviamente, gera mais satisfação. Se o cliente consegue um alto desempenho daquele produto, ele vai ficar mais satisfeito. E o simples fato dele utilizar indevidamente ou de uma forma inapropriada o produto pode comprometer o desempenho e o cliente ficar insatisfeito em virtude daquilo que foi prometido no ato da venda. Outro ponto, faça perguntas sobre as preferências do cliente. Muitos clientes, às vezes, adquirem um produto, mas a embalagem do produto não agradou. E talvez o pós-venda possa levantar essa informação para levar para a empresa, para ela tentar aprimorar aquela embalagem, para tentar melhorar aquela expectativa do cliente quanto ao produto. Pergunte o que eles mais gostam. Talvez um produto ele é adquirido pelo seu designer inovador. Talvez o design, o formato do produto inovador, ele é o que mais agrada o cliente e não suas funcionalidades. Observem bem, talvez a empresa está investindo muito nas funcionalidades que são ofertadas em determinados produtos, mas o que de fato leva o cliente a adquirir este produto é o design. Então, essas informações elas podem ser captadas lá no serviço de pós-venda. Pergunte o que eles menos gostam. Também é extremamente relevante. Observe, um cliente adquire um produto, o cliente adquire um serviço, fazer a pesquisa de pós-vendas e anotar, e verificar, e ter como feedback junto ao cliente. O que você menos gosta no serviço, o que você menos gosta no produto. Essa informação poderá ser utilizada para vocês, para a empresa, aprimorar os produtos ou serviços que elas ofertam. Bom, pergunte o que eles mudariam e como mudariam em relação ao produto ou serviço. Observe, vocês já estão perguntando ao cliente como eles mudariam. Talvez a empresa, muito atribulada com aquelas atividades, elas nem buscam um caminho alternativo e o cliente pode apontar esse caminho alternativo. E este caminho pode ser muitas das vezes viável para a empresa, talvez não tenha um custo tão elevado. Então, o cliente pode apontar, olha, eu gostaria que o produto tivesse tal e tal característica, eu mudaria isto e isso no produto. Pode ser uma medida muito simples dentro da empresa que vai gerar maior satisfação com os clientes em relação aos produtos e serviços. Pergunte sobre o serviço que eles receberam depois das vendas. Observe, o cliente ele pode, de certo modo, não ficar satisfeito com o serviço de entrega. Então, o cliente adquire um produto da empresa, fica muito satisfeito com o produto, fica muito satisfeito com o atendimento, mas se o serviço de entrega não gerar grande satisfação, talvez esse cliente não volte a adquirir produtos daquela empresa. Então, é importante buscar também informações relacionadas a este serviço de entrega, como um exemplo. Em muitos casos, a empresa nem mesmo faz o serviço de entrega, ela terceiriza esse tipo de serviço. Então, é um feedback, inclusive, que ela vai ter dessa empresa contratada para fazer o serviço da entrega. Se o cliente estiver insatisfeito com esse serviço de entrega, ele pode reclamar e a empresa pode adotar novas medidas, exigir um serviço melhor por parte da empresa que foi contratada, ou até mesmo buscar uma outra empresa para terceirizar a entrega. E ainda, observe as operações realizadas por todos os envolvidos. Observar como que o cliente foi atendido, como que as informações sobre o produto ou serviço foram repassadas a esse cliente, como que o cliente ficou em relação ao seu nível de satisfação, à forma de pagamento, se a empresa tem aí uma forma de pagamento que atende às necessidades desse cliente, como que o cliente ficou em relação ao serviço de pós-venda, ao serviço de entrega, ao serviço de busca de informação e satisfação com esse produto ou serviço. Observe, saber de toda a cadeia que envolve a venda de um determinado produto ou serviço. Pergunte se comprariam seu produto novamente. Ou seja, é uma pergunta chave na hora do pós-venda, quando for levantar essas informações. Cliente,
Se fosse para você adquirir um novo produto da empresa, você adquiria e por quê? Aí o cliente vai informar se adquiria, por qual razão adquiria, ou se caso o cliente não adquirir esse produto, por qual razão ele não voltaria a adquirir produtos da empresa. Observe, é uma fonte de informação muito relevante para a empresa utilizar no sentido de tentar melhorar ainda mais o seu sistema de atendimento, o seu sistema de entrega. Pergunte aos clientes se recomendariam a empresa a um amigo. Observe, isso é propaganda boca a boca. Se o cliente ficou muito satisfeito, verifique se ele recomendaria. Se ele recomenda, isso é um marketing gratuito que a empresa pode estar sendo beneficiada em virtude de uma venda que foi feita. Anote, registre e analise tudo o que dizem. O cliente, ele é fonte de informação para melhorias no processo empresarial. Então, é muito relevante saber, anotar e tentar analisar essas informações, esses feedbacks que são dados pelos clientes. Pessoal, lembre-se, o cliente, ele paga um preço por um determinado produto, mas o que ele leva é um valor, o qual ele espera em relação a este produto ou em relação a um determinado serviço. Então, através desse valor que é criado junto ao pós-venda da empresa, você consegue ou é possível construir um vínculo junto àquela empresa. Ou seja, lembre-se, a relação empresa-cliente é uma relação de confiança. Muitos clientes, no ato da escolha, no ato da decisão de aquisição de um produto ou serviço, ele prioriza uma empresa que já tem uma determinada relação de confiança desenvolvida. Então, você deu passos largos para desenvolver determinado relacionamento. O cliente entrou na empresa, adquiriu um produto, você busca informações sobre a satisfação do cliente com aquele produto, você já estabelece um laço de relacionamento. Então, isso pode ser possível para você, pode permitir você oferecer novos produtos, pode ser possível você realizar novas vendas, oferecer acessórios, serviços alternativos a esses clientes, ou seja, é uma imensidão de possibilidades a partir do momento que você cria esse vínculo, esse relacionamento junto ao cliente. A concorrência, ela terá mais dificuldade de entrar junto ao cliente em virtude do relacionamento que foi desenvolvido já com a empresa anteriormente. Ou seja, se um concorrente novo entrar num segmento de mercado para concorrer com o produto ou serviço qual você comercializa, se você já tem uma relação de confiança com o cliente, a concorrência vai ter um pouco mais de dificuldade, porque você desenvolveu credibilidade com o cliente e a concorrência está entrando agora, não tem essa credibilidade. Outro ponto, seu cliente agora o vê como consultor e não apenas como vendedor. Lembre da discussão que nós tivemos em aulas anteriores sobre a diferença do vendedor e do consultor de vendas? Então, muitas empresas desenvolvem esse tipo de relacionamento e, em virtude da confiança junto ao seu cliente, o cliente precisa de um produto, precisa de um serviço, vai entrar em contato com a empresa e buscar informações se aquele produto ou se aquele serviço é o produto ou o serviço mais adequado à sua necessidade, ao seu desejo, à finalidade ao qual você está buscando aquele produto ou serviço. Lembre-se, preço é o que o cliente paga, valor é o que o cliente leva. Sempre a empresa tem que buscar gerar mais valor para o cliente, para que a percepção do cliente seja que, olha, eu paguei um preço pelo produto ou pelo serviço, mas eu tive um valor muito mais elevado do que necessariamente aquele preço que foi pago por aquele produto ou serviço. Bom, um dado relevante para nós analisarmos e entender como que é estratégico, às vezes, o pós-venda da empresa, é que, no contexto Brasil, 70% das empresas não possuem o cadastro de seus clientes. Observem, olha que absurdo. 70% das empresas vendem um produto e não possuem o cadastro desse cliente. Então, você vai ali no chinês,
comprar lá um produto qualquer, você vai, compra, passa o cartão, leva o seu produto, e a empresa não tem um cadastro do cliente que comprou, da faixa etária, do que ele comprou, do volume de vezes que ele compra na empresa, talvez não tenha esse registro. E esse registro pode ser fundamental para a empresa tentar buscar atender de forma mais satisfatória aquele cliente, aquele perfil de cliente que frequenta a empresa. Outro dado, 85% nunca fizeram pós-venda. 85% das empresas nunca fizeram essa ação do pós-venda, verificar se o cliente ficou ou não satisfeito com aquele serviço. Observe o caminho, olha a quantidade de clientes, a quantidade de pessoas que podem ser envolvidas neste processo de pós-venda. Um outro dado muito relevante, 94% nunca usaram tecnologias digitais para monitorar os seus clientes. Ou seja, é uma pesquisa via WhatsApp junto ao seu cliente, junto à satisfação com o produto ou serviço. 94% não usam. Então, as empresas vão fazendo as coisas, vão desenvolvendo suas atividades sem ter esse feedback, sem saber qual é a percepção do cliente com os serviços e com os produtos que são ofertados por aquela organização. São dados muito relevantes que mostram o caminho que várias empresas podem percorrer no sentido de ofertar algo melhor, algo de mais qualidade junto ao cliente em relação ao pós-venda. Se fizer o pós-venda bem feito, isso pode auxiliar e muito vocês conseguirem melhorar o índice de satisfação aos clientes. Bom, Kotler e Keller são clássicos aí na área de marketing e eles destacam que clientes que reclamaram a uma organização e tiveram suas queixas satisfatoriamente resolvidas falam para uma média de 5 pessoas sobre o bom tratamento que receberam. Então, é a propaganda boca a boca que certamente vocês ou alguns familiares ou algum amigo já fez isso para uma determinada marca, para determinada empresa. Um cliente muito satisfeito comentou com um amigo, comentou com um familiar que aquela marca, aquela empresa gerou uma satisfação muito grande no produto que foi oferecido, no serviço que foi oferecido, e isso, obviamente, vindo de uma pessoa de confiança, de um parente, de um amigo, pode me levar a adquirir produtos daquela empresa, porque eu tive o relato de uma experiência de uma pessoa que eu confio, que gostou muito do produto ou do serviço de uma determinada empresa. Bom, quais são os desafios aí para o pós-venda das empresas? Primeiro, é alinhar toda a equipe, todos os setores da empresa para priorizar o pós-venda. Então, é informar que quem está atendendo, o vendedor que está atendendo o cliente, olha, atenda bem esse cliente, porque depois a gente vai fazer um serviço pós-venda para que ele avalie como que foi o serviço de atendimento, como foi a prestação do atendimento para aquela atividade, para aquele produto ou serviço que o cliente adquiriu. Fidelização do cliente é aquele cliente que vai voltar a comprar sempre daquela empresa porque desenvolveu aquela credibilidade, conforme foi destacado a vocês. Como é feita a comunicação junto àquele cliente? Ou seja, o cliente adquiriu um produto daquela empresa, quando foi? Será se esse produto já não terminou? Será se esse produto ele não precisa de um acessório, não precisa de um reparo, de uma manutenção? Então, como que a empresa estabelece essa comunicação junto ao seu cliente? Visibilidade das reclamações. Esse também é um desafio do pós-vendas. Como que são tratadas as reclamações dos clientes? Elas são simples e puramente ouvidas e a empresa não toma nenhuma atitude para tentar superar ou tentar reparar essa reclamação junto ao cliente? É um dos desafios do pós-venda. Rápida resolução dos problemas. O cliente adquiriu um produto, teve algum tipo de problema? Como que é feita essa resolução? Como que é atendido o cliente nessa solicitação? É muito relevante que o serviço de pós-venda consiga buscar de uma maneira eficiente essa satisfação do cliente junto a um serviço, junto a um produto que foi adquirido. Bom, pessoal, muito relevante. Entendam que
o pedido de um produto, o pedido de um serviço, ele garante a venda da empresa. Ou seja, o cliente chegou na empresa, fez o pedido, então a venda está garantida. Mas o pós-venda garante o cliente. Se a empresa fizer o pós-venda, verificar a satisfação do cliente, tentar reparar algum tipo de reclamação, algum tipo de problema que o cliente teve, esse cliente ele passa a ser um cliente assíduo da empresa. Isso várias pesquisas já demonstram, que um cliente satisfeito, um cliente que teve um pós-venda, que teve uma assistência técnica bem feita, que solicitou a garantia e conseguiu reparar aquele problema que ele teve em determinado produto, é um cliente que tenha satisfação com aquela marca, com aquela empresa e possivelmente ele vai voltar a adquirir os seus produtos, os seus serviços. Por quê? Porque ele teve o seu problema resolvido por aquela empresa, por aquela marca. Então, observem só, são elementos fundamentais que envolvem o pós-venda que é ofertado, que é praticado pela empresa. E entendam, pessoal, o pós-venda ajuda a fidelizar o cliente. O que é fidelizar o cliente? É aquele cliente que vai adquirir recorrentemente produtos e serviços daquela empresa porque ele desenvolveu essa relação de confiança, uma relação de credibilidade junto àquela marca. Vários de vocês, eu acredito que fidelizaram, por exemplo, a um barbeiro, um salão de beleza, a uma empresa de pet shop, a uma empresa que faz banho e tosa do seu pet. Por quê? Porque desenvolveu uma relação de confiança em virtude do serviço que foi feito, em virtude do produto que foi vendido. Então, o pós-venda, ele é estratégico para o próximo passo, que é o passo da fidelização do seu cliente junto à empresa. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês quais são os benefícios desta fidelização. Pois bem, pessoal, então por hoje é só. Até a próxima aula.